Olá pessoal, videoaula de ciências de hoje. Na videoaula de ciências de hoje a gente vai trabalhar os animais de estimação, tá certo? Então, quais são os animais de estimação? Os animais de estimação são aqueles que a gente pode, que são criados pelo ser humano, que a gente pode criar em casa, tá? Que se ele viver na natureza sozinho, ele morre, ele precisa da ajuda do ser humano. Então, quem é? O cachorro. Temos aqui outro cachorrinho, é um animal de estimação. O coelho é um animal de estimação. Tem coelhos selvagens também, tá? Mas tem coelhinho que também são cuidados pelo ser humano. Coelho. A galinha, cococó. O boi. O cavalo. Tem também o cavalo selvagem também, mas a maioria são criadas pelo ser humano. Então, esses animais, eles precisam do cuidado do ser humano para poder viverem. Os animais silvestres, diferente deles, eles vivem livres na natureza e eles pegam seu alimento na própria natureza, tá certo? Então, não precisa ser cuidado pelo ser humano, tá certo? Então, vamos lá para o assunto. Os animais de estimação no seu livro está na página 15 de ciências, tá? Então, eu vou ler a página 15 para vocês e a gente vai falando, comentando, comentando com vocês, tá? Cães e gatos, um assunto de ciências. Saiba o que pesquisadores descobriram sobre o passado dos bichos de estimação. Os peixes, eles poderiam soltar bolhas de insatisfação com o resultado. Os pássaros, cabisbaixos, talvez decidissem fechar o bico. E os porquinhos da Índia poderiam ameaçar voltar para a sua terra natal. Mas não tem jeito. Se a gente fizesse uma pesquisa para saber qual bicho de estimação toda criança queria ter, é certo que cães, gatos iriam aparecer nos primeiros lugares, que são os que são mais criados, escolhidos pelas pessoas. Nossos amigos de quatro patas, porém, também são populares entre os cientistas, sabia? Tanto é que estudos feitos por pesquisadores estrangeiros trazem novidades sobre o passado antigo egípcio, antigo desses animais, cães e gatos. E que novidades, veja que novidade legal. O caso dos felinos, os antigos egípcios costumavam ser apontados como os primeiros a domesticar os gatos. Isso há cerca de 4.000 anos. Mais uma descoberta anunciada em abril por cientistas do Museu Nacional de História Natural de Paris indica que esses animais podem ter sido domesticados pelo menos 5.000 anos antes disso. E tem outros lugares em outro lugar que não o Egito. Pela história, primeiro foi os egípcios que começaram a pegar os gatinhos para domesticar. Só que se descobriram com mais pesquisa que foi há muito tempo antes disso. Os cientistas franceses também trabalhavam em 2001 em um sítio arqueológico localizado na cidade de Churocambos, na ilha de Chipre, sudeste da Europa, quando encontraram um esqueleto de gato com mais de 9.500 anos de idade. Ele estava enterrado a apenas 40 centímetros e a mesma profundidade do esqueleto de uma pessoa. Para os cientistas, isso era uma evidência de que havia, nessa época, uma relação muito próxima entre gatos e seres humanos. Os pesquisadores, no entanto, têm uma certeza. A descoberta do esqueleto do gato e do humano indica que por volta de 9.500 anos atrás havia se desenvolvido uma forte relação entre gatos e seres humanos. Então, isso é um pouco de história científica sobre aí a história da relação do gato há muito tempo com o ser humano. Gato e cachorro, tá certo? O que é que vocês vão fazer agora na página 16? Esse texto está na página 15, na página 16. E você? Perguntas, tá? Não precisa escrever, não. É só você responder oralmente. E você, tem um animal de estimação? Eu não tenho nenhum, tá? Eu tinha peixes, mas não tenho mais. Se não tem, qual gostaria de ter? Quais os cuidados necessários com o animal de estimação que devemos ter? São vários, né, gente? Se eu pudesse ter
Se eu pudesse ter, né, assim, é porque meu marido é alérgico, que a gente tem um pouco de alergia a pelos, mas eu teria gatos, tá? Teria gatinho. Então, agora é sua vez. Que cuidados esses animais devem ter? Muitos, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Converse com um dos colegas e conte a eles sobre o animal de estimação que você tem ou gostaria de ter. A seguir, faça um desenho bem bonito deste animal. Então, você vai desenhar aí o animal de estimação que você gosta, tá certo? Agora, vamos para a página 17. Mas e outros colegas da turma? Tem animal de estimação? Converse com ele e pergunte. Resiste a resposta no quadro abaixo. O que é que você vai fazer? Animal de estimação, você vai colocar o tipo. Estou em casa, professora, não tenho. Esse quesito, quem quiser para deixar fazer em sala, a gente faz uma pesquisa e você responde em sala. Quem não pode estar em sala, só está online, você vai fazer uma pesquisa com pessoas da família, que animais de estimação eles gostam ou gostariam de ter. Você vai colocar o nome do animal de estimação e a quantidade. Quantas pessoas escolheram, por exemplo, cachorro. Você viu que 2 pessoas da sua família gostam de cachorro. Botar lá cachorro, 2. Gato, 1 pessoa. Coelho, 1 pessoa. Você vai vendo aí a quantidade, tá certo? A seguir, você vai responder quais animais de estimação apareceram mais na sua pesquisa que você fez. Você vai fazer uma pesquisa com as pessoas da sua família para poder responder. E qual o animal preferido da turma? Então, como você está fazendo com as pessoas da sua família, você vai, da turma, das pessoas que vocês pesquisaram, qual foi o animal mais escolhido? Você vai escrever aí, certo? Agora, cuidados com os animais. Foi feita uma pergunta para vocês na página 16. Quais os cuidados necessários com o animal de estimação? São vários, gente. Primeiro, se você quer ter um animal de estimação, você deve ser uma pessoa responsável. Não basta apenas dedicar a ele cuidados divertidos. Brincar, como brincar, passear, dar banho e dar comida. Não. É preciso também uma série de cuidados que apesar de parecerem chatinhos, devem ser tomados como todo guardião de um animal de estimação. Primeiro cuidado, alimentação. Os animais não devem comer a mesma comida que nós, seres humanos, não, tá? Ele deve ter a comida apropriada para eles. Informe-se sobre a ração adequada, deixe água fresca sempre à disposição para ele, certo? Tem tudo isso. Então, né, gente? Não deve sempre deixar aguinha pro cachorro, para ele estar lá. Nenhum tipo de doce deve ser dado ao animal, ao cachorro, ao gato. Não deixe resto de comida do animal em sua vasilha à noite. Por isso pode atrair ratos e insetos, formigas, e isso pode levar doenças para o animal, tá certo? Visitas ao veterinário. Sempre levar o cão, gato e outros animais de estimação para o veterinário. Mas visitas periódicas são muito importantes. O seu animalzinho, ele não tem como dizer se está sentindo dor, se tem alguma coisa. Ele não tem. A gente tem como falar, mas o animal não tem. Então, apenas o veterinário pode interferir corretamente em alguns sintomas e administrar vacinas ou remédios adequados para o seu animal. Então, leve sempre o veterinário. Se você vê alguma diferença assim na reação do seu animal, como ele costuma ser no dia a dia, leve ao veterinário. Remédios. Existem remédios que são necessários para manter seu animal saudável, principalmente contra vermes, pulgas e carrapatos. Então, o veterinário perguntar quais são os remédios que seu animalzinho precisa tomar e manter seu amigo sempre saudável. Lembre-se de que você é o melhor amigo, proprietário e também o guardião do seu bicho de estimação. Seja sempre cuidadoso e atencioso, pois ele depende de você. Tudo isso que eu li, gente, começou lá na página 17 e está na página 18. Na página 19, vem mais um cuidado que você deve ter com o seu animalzinho, que é as vacinas, tá? As vacinas, elas são... as vacinas principais para cães e gatos são as que previnem a leptospirose para cães e a raiva para cães e gatos. O cão, ele pode ter leptospirose, que é a doença, e também pode ter a raiva. Então, cuide e vacine seus cães para que não tenha cães e gatos, para que não tenha raiva.
Essas são duas doenças muito sérias, gente. Elas não são não só para os animais, mas também para nós, seres humanos. Se o seu bicho não for vacinado e tiver essa doença raiva e ele transmitir para você, você pode até morrer, que é uma doença muito grave de ser curada. Você e as outras pessoas podem ficar doentes de uma dessas doenças que seu cão tiver e transmitir para vocês, cães e gatos, tá? Para finalizar a aula de hoje, vamos tentar descobrir qual é o animal. Você vai tentar descobrir qual animal estou falando, tá certo? É um animal muito popular com o corpo coberto de pelos e tem 4 patas. Adora brincar com crianças e adultos. Dizem que é o nosso melhor amigo. Você sabe que animal é esse? Observe o contorno de alguns animais e pinte o animal que estamos falando. O que é chamado melhor amigo do homem é o cão. Então, você vai pintar aí o contorno do... Então, pessoal, você vai pintar aí o cãozinho, tá? Cuide dos seus animais. Se você deseja ter um animal de estimação em casa, ele precisa de cuidados, que nem uma criança, que nem um ser humano, tá certo? Então, capriche e até a próxima. Tchau, tchau!